Toda a verdade é sobre o futuro de Juan no São Paulo. Últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Super bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Quero te contar agora tudo o que eu sei sobre Juan, zagueiro que pertence ao Sassuolo e esteve emprestado ao São Paulo. O vínculo se encerra no dia 30 de junho. Nessa terça-feira, o São Paulo foi comunicado pelo Sassuolo que não aceitou a proposta de empréstimo do tricolor. O São Paulo promete uma nova oferta, mas há uma divergência dentro do próprio São Paulo. As pessoas do CT da Barra Funda, onde atua o departamento de futebol, gostariam de contar com o Juan a qualquer custo, ainda que o empréstimo próximo tivesse a obrigação de compra, no valor de 4.200.000 euros. No Morumbi, onde ficam os demais diretores, esse valor é tratado como um grande absurdo. Qual a lógica de comprar o Juan, zagueiro de 25 anos de idade, que não conseguiu ser titular absoluto em nenhum momento enquanto esteve emprestado no São Paulo, levando em consideração que o tricolor acaba de vender o Alves, que é um meia atacante de 20 anos de idade, por 6 milhões de euros. De fato, não faz o menor sentido. Mas, na Barra Funda, existe uma insistência para que esse negócio aconteça. O que eu posso contar para vocês é que a tendência é que o São Paulo só aceite fechar com o Sassuolo se o clube italiano aceitar um empréstimo longo de pelo menos um ano sem obrigação de compra, com metas estipuladas e precisariam ser metas bastante difíceis, como por exemplo metade das partidas da temporada como titular. Só para completar, é importantíssimo lembrar que o Juan vai precisar passar por uma cirurgia no joelho. Ninguém sabe ao certo a gravidade da lesão, há necessidade de um procedimento para abrir o joelho e entender as condições. Mas isso vai demandar tempo, o que torna a contratação do atleta ainda mais complexa. Confesso que não consigo entender a insistência dos homens do departamento de futebol e não a comissão técnica na manutenção do Juan. Perguntando no conto sobre contratações no São Paulo, o São Paulo está atrás de 2 atacantes e um volante. Meio-campista, né? Deixa eu só explicar rapidinho sobre o Juan. Na manhã dessa terça-feira, o Sassuolo avisou ao São Paulo que não tinha mais negociação, que eles tinham recusado. Só que, e essa informação é importante, vou dar até nomes aos bois, o Carlos Belmonte e o Rui Costa, que são os homens do futebol do São Paulo, querem muito a continuidade do Juan. Eles entendem que o Juan é um bom acréscimo, que seria importante a manutenção deles. O pessoal no Morumbi entende um grande absurdo pagar 4.200.000 euros num zagueiro de 25 anos de idade, levando em consideração que o São Paulo acabou de vender o Matheus Alves, que é um meia de 20 anos de idade, por 6 milhões de euros. Com um detalhe importante, o Juan ainda vai precisar passar por uma cirurgia no joelho, que ninguém sabe quanto tempo ele vai precisar para voltar. É uma lesão que você precisa abrir para entender a gravidade. Até por isso, a determinação que foi mandada para o departamento de futebol de São Paulo vocês só vão fazer proposta para o Sassuolo de empréstimo longo e sem obrigação de compra. Só vai virar compra se alguma meta bem difícil for batida, porque a ideia do departamento de futebol de São Paulo era enviar uma proposta de empréstimo com opção de compra, com obrigação de compra em meta fácil, meta acessível. Houve a determinação do Morumbi para que isso não fosse feito, para que a obrigação de compra fosse complicada e difícil de bater, tá? Então esse é um bastidorzinho que eu queria contar para vocês. Boa noite, Nicola, você tem notícias do meu tricolor paulista? Expliquei agora há pouco a questão do Juan. Que mais que eu posso contar para vocês? Sobre os reforços do São Paulo. Alguns nomes a gente pode descartar. Rigoni não está sendo nem analisado. Falaram também em Reinier, jogador do Real Madrid, fora de cogitação. Falaram em Lincoln, meia que já foi do Red Bull Bragantino, hoje pertence a um clube turco. Outro nome, sem especulação, não há negociação com qualquer um desses atletas, tá bom? Qual? O São Paulo desistiu mesmo do Thiago Mendes ou ainda está havendo negociação? Israel, não tem negociação nesse momento e só vai existir se o Thiago Mendes voltar atrás e recuar bastante na pedida dele. Hoje, o Thiago Mendes quer mais de R$1 milhão por mês entre salários, direitos de imagem e luvas. E o São Paulo alega não ter capacidade de investir tudo isso num volante com 33 anos de idade. Se o Thiago ligar para o São Paulo e falar, pessoal, mudei de ideia, topo fechar por 500, eu acho que dá conversa. Pessoal, mudei de ideia, quero 750. O pessoal do São Paulo vai falar, continua fora da nossa realidade. Boa noite, Nicola. Com a chegada do Crespo, o São Paulo não deve mais contratar reforços nessa janela? Sim, deve. Vai contratar pelo menos 3, 2 atacantes de lado de campo e também o meio-campista. Se o Juan, de fato, não ficar,
o São Paulo ainda vai buscar mais um zagueiro. Mas em todos os casos, atletas baratos, de graça, e que não exista necessidade de investimento muito grande, tá bom? Quer saber se é verdade que o São Paulo está negociando com o volante Souza, ex-Vasco? Cara, não me parece fazer nenhum sentido. O Souza foi pro Vasco e não conseguiu performar. O Vasco acabou por rescindir o contrato dele depois de um 2025 horroroso. Não tem nenhuma lógica você contratar um volante que fracassou, como fracassou no Vasco da Gama, tá bom? Boa noite, Nicola. Tem alguma novidade sobre o São Paulo? Deixa eu ver se eu consigo mais alguma. Já falei sobre o Juan, já falei sobre reforços. Outro dia me perguntaram se existia alguma chance de Adidas virar nova fornecedora de material esportivo do São Paulo. Nenhuma chance, tá? Boa noite, Nicola. Tem coisas boas do São Paulo? Boa. Deixa eu só explicar uma coisa rápida, pessoal. Na segunda-feira, a Polícia Civil finalizou o relatório do inquérito do caso Vai de Bet, né? E especialmente o SPT, acho que o SPT foi o primeiro a conseguir ter acesso a todo esse inquérito gigante e chegou a citar o São Paulo como um dos clubes envolvidos na negociação e com possível ligação com o crime organizado, com uma facção criminosa que é a mais atuante em São Paulo e também no Brasil. Até o São Paulo levou um baita susto quando viu o nome do clube atrelado a essa facção criminosa que tem bastante atuação no Corinthians, especialmente desde a chegada do Augusto Melo. Eu fui perguntar para o São Paulo do que se tratava e o que eu ouvi foi, cara, nem a gente sabe. A gente imagina que possa ter alguma coisa a ver com a negociação do Juan, jogo atacante. Vocês lembram do Juan, que veio do União Barbarense e foi vendido no ano passado para o Southampton? Mas o próprio São Paulo não tinha a convicção disso. Aí eu entrei em contato com o Dr. Tiago, que é o delegado que cuidou de toda a investigação. E ele falou, Nicola, o São Paulo não está sob suspeita de nada, não tem envolvimento do São Paulo. O nome do São Paulo só foi citado nesse relatório porque o São Paulo contratou um jogador que tinha como empresário o Aljota. Foi o período em que a Aljota representava o Juan, e ele era jogador do Barbarense e virou jogador do São Paulo. E aí, essa Aljota é uma empresa que recebeu dinheiro do Corinthians através do caso Vai de Bet. E a Aljota já havia sido citada no ano passado, num depoimento do Vinícius Gritzbach, aquele que foi assassinado lá no aeroporto, e que já operou para esse crime organizado, enfim. Mas o São Paulo não tem culpa de nada, não tem responsabilidade de nada, é bom que a gente coloque isso, tá bom? Hora de falar sobre o São Paulo para esclarecer se existe alguma proposta ou possibilidade de saída de André Silva, o centroavante do tricolor que virou titular, especialmente depois da lesão do Caleri. Essa especulação surge no início dessa semana e causa preocupação nos São Paulinos. A notícia dava conta de que um time dos Emirados Árabes Unidos já havia aberto conversas e feito uma baita proposta para o André Silva. Conversei com o presidente Júlio Casares, que respondeu, abre aspas, não teve nenhuma oferta ou sondagem. Isso é muita invenção, fecha aspas. André Silva, que na atual temporada soma 31 jogos, 11 gols e 3 assistências, havia sido comprado por 3,5 milhões de euros. E nesse momento vai disputar a condição de titular com o Juan de Neno, contratado por empréstimo, ou melhor, ele rescindiu o contrato no Cruzeiro para assinar até dezembro com o tricolor. Rian Francisco vai correr por fora, não se descarta inclusive a possibilidade de o Rian ser utilizado como um segundo atacante, para que não tenha que ficar disputando nos embates corpo a corpo com os zagueiros adversários. Só para completar sobre o São Paulo, deixa eu esclarecer um outro ponto. Na manhã dessa terça-feira, uma fonte são paulina me assegurou que o Juan Tressoldi não ficaria. No final do dia, vários setoristas do São Paulo afirmaram que o São Paulo ainda tem um acordo com o Sassuolo. Consultei outra fonte são paulina que disse, abre aspas, não é verdade. Pretendíamos um empréstimo maior, em razão da necessidade de uma cirurgia pela qual o Juan vai passar. Mas teríamos que ver como é que o atleta evoluiria. Consegui descobrir que essa lesão no joelho é séria, trata-se de uma lesão de menisco com algumas complicações que vão demandar um tempo de recuperação grande. E isso também acabou influenciando na decisão do Sassuolo de não permitir um novo empréstimo. Diante desse cenário, hoje está muito mais para o Juan não ficar mesmo no São Paulo do que para qualquer outra situação diferente. Será que o São Paulo vai demorar quanto tempo para baixar suas dívidas? Alexander, no atual ritmo, as dívidas só têm aumentado. E aumentado de forma assustadora, né? 200, 300 milhões de reais por ano. Hoje as dívidas do São Paulo giram na casa dos 940 milhões de reais. E eu estou para te dizer que, a menos que o São Paulo consiga
uma grande reviravolta, algo inusitado aconteça, algo de muito novo, e o São Paulo vai precisar virar SAF, ou não vai ter outra solução, não. Leonardo Preto, boa noite, Nicola. Caso o São Paulo feche com Thiago Mendes e Brenner e Biel, é candidato a algum título com todos à disposição? Leonardo, o São Paulo vai ter alguma chance nas Copas se contar com o seu time titular absoluto e tudo der certo, aquela coisa encantada da fase, enfim. Eu acho o time titular do São Paulo bom. Eu acho o elenco do São Paulo desequilibrado. Precisaria ser aquela coisa, aquela maré perfeita para que o São Paulo fosse ser campeão. Não é o lógico, tá bem longe disso. Não tô aqui para te enganar, para vender esperança, não. O São Paulo já tem um zagueiro para substituir o Juan e temos atacantes e meio em vista. Eduardo, deixa eu explicar um pouquinho do contexto do Juan, a principal notícia do São Paulo de hoje, depois da apresentação do Crespo. O Juan não fica no São Paulo, ele estava emprestado pelo Sassuolo até 30 de junho. O São Paulo vinha tentando a renovação desse contrato de empréstimo por mais uma temporada, a compra desde o princípio descartada, né? 27 milhões de reais seria um absurdo pagar, especialmente no momento de dificuldade do São Paulo. Acontece que o pessoal do Sassuolo pegou o bode do São Paulo quando o São Paulo atrasou o pagamento dos 190 mil euros previstos pelo contrato de empréstimo. Essa grana precisava ser quitada em março, o São Paulo foi pagar metade desse dinheiro no mês de junho e ainda nem finalizou o pagamento. Então, diante desse cenário, o Sassuolo decidiu descartar a renovação do contrato. São Paulo vai atrás também de um zagueiro. A ideia era contratar 2 pontas e um meio-campista. Agora, com a saída do Juan, é possível que venha também um zagueiro no mesmo patamar e estilo dos outros. Empréstimo, ou jogador livre, ou uma troca, preferencialmente um jogador que venha de graça, tá bom? Então é isso, rapaziada. Ficamos aqui com aquele giro de notícias super atualizadas do São Paulo. Informações atualizadas do Tricolor Paulista. Se você gostou desse tipo de conteúdo, chega aqui, já deixa aquele like maroto, se inscreva no canal e ativa também o sininho das notificações para fortalecer o nosso trabalho e tá trazendo um vídeo diário para você não perder nada aqui, hein? Top demais. Detalhe importante para você, espalha para geral esse vídeo, manda nos grupos de WhatsApp, no grupo de Telegram, no Facebook, manda para família, manda para amigos, manda para todo mundo, para todo o tricolor ficar super antenado e ligado nas últimas notícias do São Paulo. Tamo junto, rapaziada. A gente vai ficando por aqui. Um grande abraço no seu coração. Até o próximo vídeo. E vamos que vamos com tudo pra cima. Fui.